Oi, gente, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje então nós vamos conversar sobre o livro Salem, do Stephen King. Como vocês sabem, aqui no canal nós fizemos uma maratona no mês de outubro, que foi a maratona Hora de Perder o Medo, em parceria com a Duda do canal Book Addict. Pra quem não sabe, não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem lá. E nós fizemos também uma leitura conjunta do livro Salem, do Stephen King, e postamos diários de leitura nos nossos canais. Aqui no canal rolou diário de 50%, de 100%, com spoilers do livro. Eu vou deixar aqui nos cards a playlist também, pra quem tá a fim de ler esse livro e acompanhar os diários de leitura, então tá aqui nos cards, só conferir. E hoje, dia 31 de outubro, considerado Halloween, Dia das Bruxas, eu trouxe então uma resenha de um mestre do terror que é o Stephen King, e até coloquei alguns detalhes aqui na decoração pra gente já entrar nesse clima. Então no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sem spoilers sobre esse livro. Essa foi a segunda publicação do Stephen King em 1975 e a temática desse livro é vampiros. Eu já estava um pouco cansada de ler livros sobre vampiros, mas eu sabia que ler alguma coisa do King sobre vampiros seria diferente, seria uma outra experiência, e realmente foi assim. Eu vou contar um pouquinho pra vocês primeiro aqui do enredo, depois eu vou comentar as minhas impressões sobre essa leitura. A princípio eu já tinha uma ideia de que esse livro iria falar sobre vampiros, mesmo antes de eu ter o livro em mãos, de tanto que eu ouvia algumas pessoas comentarem sobre a história, mas na realidade depois eu descobri que o título original é Salem's Lot, Jerusalem's Lot, que é o nome da cidadezinha onde se passa a história, mas aqui nessa edição eu li aqui embaixo que anteriormente ele foi publicado como A Hora do Vampiro, o que estraga um pouco a surpresa, né, assim, quebra o clima do livro, porque até quase metade da história você não vê de fato os vampiros aparecendo, não tem indícios concretos de que seriam vampiros, até alguns dos personagens principais começarem a desconfiar e formar essa teoria então na cabeça deles. Então eu acho que o título Salem ficou muito melhor, até porque, né, ficou como o título original, né, Salem's Lot. Eu acho que fica muito mais a ver também com a intenção do autor de manter esse suspense e de colocar a cidade assim como quase um personagem principal, de tão enigmática, de tão misteriosa. E a história começa então com a chegada do Ben, que é um escritor que morou nessa cidadezinha há muitos anos atrás quando criança, e ele volta para essa cidade então com a intenção de escrever um novo livro que tem um pouco a ver com a cidade, com alguns mistérios que aconteceram na infância dele, inclusive, quando ele tentou invadir, né, uma casa chamada Casa Marston, que é uma casa bem misteriosa, um casarão onde duas pessoas morreram, inclusive uma delas, que foi o marido, se suicidou naquela casa e matou a esposa. Então tem todo um clima, assim, de mistério com relação a essa casa, e as crianças, então, haviam desafiado Ben a entrar naquela casa, e ele, de fato, foi lá e teve uma experiência meio sobrenatural, ele achou que viu alguma coisa. Então essa situação, esse episódio ficou marcado na mente do Ben, e ele volta para essa cidade então a fim de escrever esse novo livro. Porém, logo após a chegada do Ben, pouco tempo depois, coisas estranhas começam a acontecer na cidade. E é aí que o King segura o mistério até quase metade do livro, então, com desaparecimentos de pessoas da cidade, de outros personagens secundários, algumas coisas misteriosas como corpos sumindo do necrotério ou então covas abertas no cemitério. Então rolam várias coisas estranhas na cidade, e o Ben começa a ficar um pouco preocupado, começa a investigar, afinal de contas ele foi lá pra isso mesmo, ele já fica meio vigiando essa casa o tempo todo, e ele começa também a se relacionar com uma moça que mora na cidade, que é a Susan, e juntos eles vão percebendo algumas coisas estranhas na cidade. Então basicamente esse é o suspense da história. O King vai segurar o leitor ali o máximo possível, dando algumas pistas do que tá acontecendo, até um dos personagens aqui dessa história de fato ver alguma coisa e ter as desconfianças de que seria um caso de vampiros atacando Salem. Então o que é interessante nesse livro é isso, a descoberta dos vampiros através de alguns personagens-chave, como uma criança de uns 10, 11 anos, um menininho chamado Mark, um professor de literatura, um médico, um padre e um escritor. Então nós temos aí vários personagens diferentes e interessantíssimos para a história, descobrindo essa situação, tentando acreditar mesmo que isso está acontecendo, porque nessa época as pessoas já estavam bem descrentes desse tipo de criatura sobrenatural, assim, completamente descrentes, então é bem difícil a aceitação do fato de que realmente a cidade está sendo atacada, e a cada noite que passa fica mais difícil
controlar a situação, escapar de tudo isso, né? Então toda essa situação é bem interessante e a gente acaba se aproximando muito da cidade, das pessoas que moram na cidade. A gente vai conhecer através da narrativa bem detalhista do King todos os aspectos daquela cidadezinha, a vida das pessoas. Então é bem assustador nesse sentido. Acho que é um terror mais psicológico mesmo, que vai sendo trabalhado assim dentro dos medos e das crenças das pessoas individualmente ali daquela cidade, mas não chega a ser um terror assim que, nossa, me deixou apavorada, que dá medo, que eu queria fechar o livro. Eu li quase todas as vezes de noite, não senti assim medo nenhum. Talvez por se tratar de uma criatura sobrenatural tão clássica, né, tão icônica que são os vampiros, eu não tenha sentido tanto aquele medo. Eu acho que eu sentiria mais medo com outros tipos de situações, talvez fantasmas, possessões, coisas desse tipo me dão mais medo. Mas eu acho que a intenção desse livro não é realmente passar esse tipo de medo. É uma coisa mais psicológica, é mais na cabeça das pessoas da cidade, e as cenas realmente são abruptas, são violentas, são cenas de assassinatos, de mortes violentas, mas sinceramente eu não achei um livro assustador. Aí vai mesmo do nível de medo de vocês. Mas eu acho muito tranquilo. Pra quem quer ler alguma coisa do King, não sabe muito bem por onde começar, eu acho que esse aqui seria uma boa escolha. E no geral, eu gostei muito dessa leitura, eu achei um livro muito bem escrito, tem todas aquelas divagações do King pra contar a história, mas é uma história muito bem contada em todos os seus detalhes, em todos os seus personagens, até mesmo com relação à cidade, que como eu falei pra vocês é quase um personagem de tão importante, né, tem a sua presença e tudo na história. Então eu gostei bastante desse livro e eu recomendo muito pra vocês, principalmente se você quer uma coisa assim que tem a temática de terror, mas que não vai te dar, assim, aquele arrepio, sabe? Eu acho que esse é um livro bem legal pra quem gosta de histórias bem contadas. Essa aqui é uma história realmente muito bem contada. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist com outras sugestões de livros do King que eu já li, que eu comentei aqui no canal. E eu quero muito também saber as opiniões de vocês e sugestões de livros como esse, com essa pegada, outros livros do King que vocês leram, gostaram muito. Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Novela Literária. E me siga também nas redes sociais, porque lá eu compartilho um pouquinho das minhas leituras, da minha vida pessoal. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!